Caleidoscópio está de volta ao vivo, antecipando 50 anos da Jovem Guarda. É amanhã, dia 22 de agosto. Além de ser o dia do folclore, é aniversário de meio século do programa Jovem Guarda, exibido pela TV Record. A discussão aqui no estúdio envolve curiosidades, influências e a força do movimento que pretendia renovar o estilo musical daquela época. Curtiu o tema de hoje? Então, comente nas nossas redes sociais. Participe, tem presentes te esperando por lá. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Tá aí para você, então, um passeio diferente para fazer no sábado, né? E também estampas contemporâneas da Clé. Então aproveite! Vamos de mais Jovem Guarda aqui no estúdio? Eu tô esperando então a sua participação, hein? Fique à vontade. Raul, em qual contexto a gente pode dizer que surgiu aí esse movimento, né? Esse programa Jovem Guarda? Bom, a Jovem Guarda, ela surge no cenário de, digamos, crescimento da cultura de massas no Brasil, da indústria cultural de massas no Brasil, nessa primeira metade da década de 60. Foi um período importante de grande efervescência cultural no Brasil, né? Então, assim, o movimento da Jovem Guarda não foi o único a marcar o panorama político brasileiro, havia outras vertentes musicais, como, por exemplo, a música nacionalista dos Centros Populares de Cultura da UNE, né? Havia já o chamado movimento da Bossa Nova, que havia projetado a música brasileira para o mundo no final da década de 50, né? E socialmente falando, a década de 60 é uma década de grandes confrontações na sociedade brasileira, né? Seja do surgimento de bandeiras como a das reformas de base, mas também um choque de gerações entre a juventude de então e os seus pais que haviam sido educados no cenário da Segunda Guerra Mundial ou do pré-Segunda Guerra Mundial. Esses novos jovens, né, da sociedade pós-guerra são educados num novo conceito e têm novas demandas sociais. Então, é um contexto tanto de efervescência cultural quanto de um certo choque geracional, né? E é aí que a Jovem Guarda aparece com tanta potência. E tinha também esse burburinho aí entre artistas, né? Não eram todos que eram tão queridinhos entre eles. Tinha um pouco disso, né? Tinha porque, na verdade, o que esses artistas estavam propondo, né, quando apareciam nas discussões públicas, na televisão, no rádio, eles estavam propondo interpretações sobre o Brasil, né? E algumas dessas interpretações eram baseadas numa visão, digamos, do nacional popular, que enxergavam a música brasileira como dotada de certas raízes, então a valorização dos ritmos nacionais, a utilização de instrumentação bem brasileira, como acordeon, né? Quando a Jovem Guarda aparece com teclado e guitarra elétrica, é um corte para essa turma nacionalista, digamos assim. Foi um choque, né? Violento. Foi um choque, eles trazem essas influências. Até fez um movimento contra. Teve uma passeata, né, contra a guitarra elétrica, gente, é sensacional. Assim, olhando depois que o Caetano Veloso, né, começou a usar, né, junto com aí Caetano, liberou, né? O Gilberto Gil, aí mudou tudo. Porque depois da Jovem Guarda a gente teve esse movimento também, o tropicalismo, né, no Brasil, que veio logo depois. Agora, Juraci, o que você atribui, assim, esse sucesso do programa, né, na TV, assim? Por que ele fez tanto sucesso? Primeiro que a televisão estava começando a engajar na sociedade, né, dar o recado. E nesse período, o rádio era muito solicitado como meio de comunicação. E a televisão era futebol, era uma coisa meio assim, né, maçante. E parece que houve um problema de divulgação de futebol, também, uma coisa assim, que levaram ao ar a Bossa Nova. Não foi num domingo, me parece, que aí colocaram o Roberto Carlos nesse programa. E o nome Jovem Guarda, ele foi resgatado de Lênin. Esse termo é um termo de Lênin. Né? Que o Lênin vai falar, a revolução é para jovem guarda. Essa coisa da guarda jovem, né? Eles trocaram para Jovem Guarda. Esse marqueteiro fez e lançou na televisão para cobrir as tardes de domingo, que era ocupada por futebol. Aí começou a divulgar. E foi um sucesso, né? Em cima dessa expectativa e esse marasmo que tinha na sociedade brasileira, que era pouco divulgado os acontecimentos, era mais bailes locais, onde frequentava grupos fechados em clubes.
E quando começou a aparecer a televisão divulgando, e em cima disso veio o marketing com a moda, né? De cinto, botas, camisas, marcas Tremendão, Calhambeque, 007. Isso tudo criou uma efervescência na sociedade. Mas tem uma coisa que a gente tem que salientar. Veja bem, o rock começou na década de 50, com Chico Berry, né? Tinha lá o Billy Hall, seus Cometas, né? Era. Mas se você analisar bem, aquela época o jovem não tinha uma abertura tão grande assim. Sabe? Ele não tinha uma voz ativa no mercado. E a questão brasileira... É que foi caminhando para chegar nos anos 60, né? Com o Elvis Presley, que começou esse movimento todo. Quando chegou nos anos 60, os Beatles assumiram toda esse no Brasil, espaço uma característica, que o jovem precisava, né, para se expressar. Essa característica brasileira, uma juventude que foi oprimida, né, que vem com esse problema todo. Acho que tudo ajudou, né? O movimento estudantil e o CPC da UNE teve um papel no cinema, junto com Glauber Rocha e tudo. Isso tudo criou uma expectativa de mudança, porque 65, 3 anos, aí vem 68, aí 69, aí 5, tudo isso, criou uma expectativa de mudança. Mas a Jovem Guarda, ela pegou um público, né, que não era o público que estava representando a classe média universitária, que aí vem a bossa nova, e o CPC vem com a música de reivindicação, a música contestadora, né? Também. Ativa, e aí muda todo o cenário. Mas a bossa nova ficou com aquele público, né, das festinhas, da infantilidade, da doçura, né, a Martinha, né, a própria Vanderlei, a Martinha, a Rita Pavone, né? Parece que esse grupo todo, Vanderlei Cardoso, Gerard Adriano foi o Raul Seixas foi um dos que tocou para Gerard Adriano, né? E Gerard Adriano eu queria aproveitar um pouco da questão do marketing, né, que você bem colocou assim, que foi forte nesse período, e trazer isso um pouco para a moda, né? Porque esse marketing apresentava uma moda que se impunha e refletia na sociedade, né? As pessoas na rua queriam vestir o que estava ali na televisão, né? Tinha um pouco disso. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha avó, que viveu a Jovem Guarda, e ela estava me contando como todo mundo se vestia, como eles se vestiam. Aquela calça pantalona. Minha avó falou das calças listradas, das pantalonas, das lapelas largas. Ternos listrados. Tinha calça, uma cor na frente, gola. uma cor atrás. A botinha, essas botinhas de bico fino, né? Sim, junto com a pantalona, enfim, ela estava revivendo, foi uma ótima oportunidade. Mas ela falou muito, e nos estudos a gente consegue ver o quão foi uma estratégia de marketing muito grande em cima dos 3. Tinha bonequinho, tinha roupa, várias marcas de roupa linkavam o nome a Erasmo, Roberto e a Vanderleia. Então, assim, foi realmente uma grande jogada de marketing o próprio programa. Né? Sim. Eu vi que tinha o ioiô do Roberto Carlos. Eu fico pensando que eles não estavam preparados para tudo isso, para esse acontecimento todo. Eu já vi uma entrevista do Roberto Carlos, que ele disse que aconteceu de uma forma muito rápida e não conseguia ter uma consciência do que estava acontecendo. E o que a gente observa, assim, a moda tem muito isso, né? De coisas que vão, de coisas que voltam. Hoje em dia, por exemplo, aquela calça lá, né? Da boca de sino, hoje volta como flare, né? E não sai, né? E não sai. Quais são as outras referências que a gente tem hoje, assim? A própria mini saia, que foi lançada nos anos 60 e que a Vanderleia usava demais, com a bota, saia com bota, são coisas que voltam sempre. A gente consegue ver na evolução do tempo da Jovem Guarda que eles começaram primeiro com uma roupa meio, até antes da própria Jovem Guarda, com uma roupa meio rocker, lembrando Elvis Presley, couro, jaqueta. Não, os sertanejos hoje usam uma roupa, as calças apertadas, botinha, né? Isso mesmo. A única coisa que fica um pouco destoada é aquele cabelinho ao vento, assim, né? O próprio cabelo foi evoluindo com o tempo, né? No início era aquela exigência do cabelo liso, eu chamo tipo cabelinho Beatles. de chuquinha da mamãe, chuquinha de bebê. E você vai vendo as fotos e
vai vendo que os cabelos foram se soltando, crescendo e se soltando. Chega no final, já quase na década de 70, o Roberto Carlos está com... O cabelo já tá cabelão, rebelde. gola aberta, colar, cinto. Então, Corretes. assim, eles passaram do rock, foram para aquele momento inicial junto com o Beatles, que eles também... Por estratégia do próprio empresário dos Beatles, começaram a usar aquelas roupas apertadinhas, terninho, certinho, todo alinhado, os 4 iguais. E eles passaram por esse momento, a gente vê muitas fotos do Roberto Erasmo de terno, todo alinhadinhos. E foram transgredindo, como que eles estivessem tirando aquelas roupas e... abriram as golas, começaram a usar um monte de cor, que era inclusive o que a própria sociedade estava pedindo, né? Cor, alegria. E aí, a gente tem aqui hoje, né, um representante aqui no nosso palco, hoje no Caleidoscópio, que é o Marcelo, trazendo um pouco da identidade dele, né? Essa releitura, a sua identidade, né, Marcelo? Você traz essas releituras, busca influência na Jovem Guarda, mas traz a sua originalidade, assim. O Não Sou Nenhum Roberto, ele trabalha dentro da referência Roberto e Erasmo e dos compositores que estão em torno deles também, né? Não tem só Roberto e Erasmo no show. Mas a ideia é trazê-los para uma conversa mais rock and roll e mais aprofundada no rock and roll. Quanto mais, melhor. Legal. Vamos lá apresentar mais um trabalho agora? O que você vai mandar agora? Agora é uma versão... tinha muito isso, né? Tinha muitas versões na Jovem Guarda, né? E a gente vai tocar uma versão que é do Rossini Pinto. É uma versão do Neil Diamond. Legal. É o Por Que Brigamos, que a Diana que gravou. Não foi nem Muito bom. Bora lá, então. Mais música agora no Caleidoscópio. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi em sua vida muito mais do que devia. Quando é noite de regresso você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe e nunca mais lhe ver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Confesso que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora.